O Dia a Dia da Política Entrevista conversa hoje com o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, que investiga as fraudes contra o INSS. Olá, senador, um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Berta. Senador, a gente tem assistido nas sessões da CPMI embates muito acalorados, né, entre grupos políticos, geralmente um grupo tentando jogar sobre o outro a responsabilidade do problema. Há risco da CPMI se tornar uma coisa, um espetáculo, uma espécie de um teatro? Olha, Berta, eu tenho lutado muito contra essa possibilidade, porque ela existe. Toda CPMI é política. E nós temos hoje uma divisão muito grande de esquerda e direita no Brasil, que ainda é preponderante. Mas eu tenho conseguido conduzir os trabalhos no sentido de investigar e dar resposta. Tanto que nós temos hoje o núcleo principal que roubou o INSS na cadeia, que é um fato histórico, inclusive, para uma CPMI. E temos também a identificação de quantos roubaram, quanto roubou. Agora nós estamos na fase de saber para onde foi o dinheiro e quem são os agentes políticos envolvidos. Por isso é que há esse debate tão acalorado. E quantos roubaram, hein, Olha, senador? Nós temos um grupo hoje de aproximadamente 28 a 30 pessoas que fizeram parte de todo o esquema nas dezenas de empresas e associações fantasmas. Mas o núcleo principal são 3 servidores públicos concursados do INSS e outros 3 operadores que se mantiveram de um governo para o outro. Começou lá no Temer, passou pelo governo Bolsonaro e explodiu no governo Lula em bilhões. Agora, senador, o senhor tem um cronograma para essa CPMI? Quais são os próximos passos? Olha, a primeira fase, que graças a Deus estamos terminando muito bem, que é a investigação sobre os desvios por associações, entidades e sindicatos. Essa nós estamos cumprindo com todos os detalhes, 100% do que eu e o relator queríamos. Agora, já para o ano que vem, porque os trabalhos se encerram nesta primeira semana de dezembro, em fevereiro nós voltaremos junto com o ano legislativo, vamos trabalhar os bancos, que também é um outro assunto bilionário de roubos, porque juro de 18% a 20% ao mês, isso é roubo contra os aposentados. Será uma fase talvez até mais difícil do que a gente está enfrentando hoje. Agora, não corre risco também, sendo 2026 um ano eleitoral, dela se tornar ainda mais politizada, essa CPMI? Existe, você é muito experiente, sabe bem que ano eleitoral aparecem denúncias, candidatos e todo tipo de tese e proposta. Mas eu tenho muita confiança de que com essa primeira fase que nós conseguimos vencer, identificar os autores dos roubos, hoje a gente tem uma previdência mais segura, porque a gente vai proibir todo e qualquer tipo de desconto, que é uma outra, vamos dizer assim, um outro ganho da CPMI, eu vou conseguir conduzir. O que talvez a gente não consiga é prorrogar a CPMI por mais uns 2 meses, que seriam muito necessários. Mas em ano eleitoral, acho muito difícil. Agora, concretamente, senador, em que a CPMI avançou em relação às investigações que já haviam sido apontadas pela Polícia Federal e demais órgãos de investigação? Olha, Berta, o mais importante é que todos os envolvidos e os escritórios de advocacia que são parte disso tudo, e eu não estou criticando os advogados, porque é a função deles, esses recursos jogam os casos para os bastidores da justiça. A população não fica sabendo. Há uma sensação de impunidade impressionante sobre a corrupção no Brasil. O que a CPMI está fazendo é informando e dando chance a cada brasileiro de saber exatamente quem roubou, quem participou, como roubaram a Previdência. É uma CPMI que conseguiu, inclusive, ser concorrente. Nós estamos paralelos à Polícia Federal. Mas vocês avançaram em alguma coisa em relação à Polícia Federal, Avançamos, que a polícia não havia ainda apontado? Avançamos, tanto que os 3 últimos habeas corpus que impediu as pessoas de irem à CPMI são a nova fase de investigação da Polícia Federal. E eu tenho conversado muito com o ministro André Mendonça, nós temos trocado informações. É claro que tudo aquilo que a Polícia Federal ainda não terminou, a CPMI não pode atrapalhar. Mas assim que a polícia termina, nós damos sequência, expondo e cobrando das autoridades os resultados. Senador, o senhor é candidato em 2026? Vai disputar as eleições? Eu pretendo colocar o meu nome à reeleição ao Senado. É uma ideia que
que antes eu até não tinha, a minha ideia era ficar somente 8 anos e seguir a vida, mas com esse trabalho desses últimos 7 anos, tenho um filho que é deputado federal, juntos nós temos quase 200 cidades em que temos prefeitos ou temos vereadores, eu decidi colocar o meu nome à reeleição. E o senhor fica no Podemos, senador, ou o senhor muda de partido? Olha, só que mudar de partido, isso é um erro, mas todo erro eu vejo como acerto. Porque hoje eu vejo que não adianta ficar trocando, é tudo a mesma coisa. É muito melhor você colocar, né, o seu traseiro, vamos dizer assim, num lugar e enfrentar os problemas. O senhor mudou bastante, né? Uns 6, 7 partidos. Todas as vezes que eu percebia que o partido caminhava numa direção que não era a minha, só que não adianta, eu já lhe falei isso aqui, eu não faria isso de novo. Mas agora o Podemos em Minas tem uma outra orientação. A presidente do Podemos está muito preocupada com isso, tem conversado comigo, e eu coloquei com clareza, ou eu tenho, vamos dizer assim, domínio sobre os rumos do partido e da minha candidatura em Minas, ou não há possibilidade de continuar, e eu vou seguir numa linha de um grupo que possa apoiar uma boa candidatura ao governo de Minas. Pois é, mas o controle do Podemos, quem exerce esse controle? Hoje, quem exerce é uma deputada federal, né, que trabalha diretamente com um outro nome, que é o secretário de governo, né? Agora, pensando, recentemente a gente teve a informação que o senhor anda conversando com o senador Cleitinho, que é um provável candidato ao governo de Minas. O senhor talvez vá concorrer por essa chapa? Como seria? O senhor vai se filiar aos republicanos? Olha, como eu nunca tive conversas ou acertos ou acenos por parte do atual governo e do vice-governador, eu caminho com o senador Cleitinho. Ele é um ótimo candidato, tem muito voto, muito apelo popular, precisa de pessoas mais experientes ao lado dele, porque não é fácil concorrer ao governo de Minas. É uma candidatura muito competitiva e nós estamos formando um grupo de político novo para que a gente possa concorrer a esse trabalho. A ida para o Republicanos vai depender das composições que nós fizermos em apoio à candidatura que virá do senador Cleitinho. Nós temos o Republicanos, temos a própria possibilidade de outros partidos maiores que ainda não têm definição, porque muito do que se circula aqui, que se diz, eu tenho apoio desse, não, o partido tal vai ficar. Não é verdade. As decisões serão todas a partir de fevereiro do ano que vem em Brasília. Então, muita novidade vem por aí. Senador, o senhor pediu autorização à Justiça para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, Sim. Com quem, aliás, o senhor teve uma ruptura no passado. Verdade. Qual é o objetivo da visita e qual é a perspectiva dessa visita? Berta, há pouco tempo era a esquerda que reclamava que o presidente Lula estava sendo julgado por um juiz que não era imparcial. Hoje, a direita reclama a mesma coisa, que o ex-presidente Bolsonaro está sendo julgado por um juiz que não é imparcial. A gente precisa começar a mudar isso no Brasil. O parlamento tem a responsabilidade de mudar os abusos, reorganizar os poderes entre o Brasil. A gente precisa reequilibrar os poderes. E se há algo que a gente precisa corrigir, são essas visões expansivas da justiça. Eu entrei com um projeto que muda a Lei de Segurança Nacional, tira 4 artigos que foram usados pelo governo militar para atacar a esquerda e que foram usados pelo ministro Alexandre de Moraes para condenar todos os envolvidos, quem tinha e quem não tinha culpa. Então, a minha visita é uma demonstração de direitos constitucionais. Não vou lá para pedir para ir para o PL, já estou deixando isso muito claro, o PL tem compromissos em Minas que eu respeito, mas a direita tem que se unir. Hoje nós temos que juntar, passar por cima das dificuldades passadas e ter um novo projeto de direita para ajudar o Brasil a voltar a crescer e se desenvolver, porque nós estamos numa direção muito ruim nas mãos do PT. Muito obrigada, senador, por sua entrevista. O Dia a Dia da Política Entrevista conversou hoje com o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, que investiga as fraudes ao INSS.